Bom, vamos falar da preparação antes de realmente começarmos a gravar. Nesse tópico eu vou abordar um pouco sobre local, som, iluminação e algumas dicas de planejamento para a aula. Nessa parte inicial, antes de você preparar o seu conteúdo realmente para a aula, é que você decide qual tipo de aula você quer fazer. Como assim qual tipo de aula? Bom, essa é a beleza do EAD. Nós temos muitas possibilidades do que fazer com a aula. Então, alguns exemplos do que você pode escolher fazer para sua aula. Você pode fazer um vídeo simples, olhando para a câmera, igual eu estou fazendo agora. É uma ótima maneira de se conectar com os alunos, de trazer o ambiente de sala de aula para dentro da casa do aluno. Então, a preocupação com a problemática da pobreza e da exclusão social está associada com o surgimento da sociedade de mercado. Tá? E, obviamente, com o capitalismo. Porque, igual na sala de aula, ele consegue ver e ouvir o professor. Então tem essa conexão um pouco mais pessoal que aproxima aluno e professor. Você pode fazer um vídeo que você grava só a sua voz e coloca slides, imagens, vídeos em cima para ilustrar o que você está falando. Um pouco de etimologia e história para vocês. Quem quiser ler, dá uma pausa porque eu vou passar para o vídeo não ficar muito longo. E agora sim, o conteúdo dessa aula. Que é uma maneira muito prática de se fazer uma aula, porque, por exemplo, você pode gravar o seu áudio, fazer seu roteiro, gravar só sua voz, lendo, sem se preocupar em filmar seu rosto, por exemplo, e depois você vai colocando os slides que você quer ilustrar, as fotos, e essa é uma aula que nasce muito na edição, então a gente vai tratar dela um pouquinho mais pra frente. Você pode gravar uma aula na qual você grava a sua tela do computador, por exemplo, enquanto você fala. E agora, selecionando esse elemento, eu vou em Objeto, Padrão, Criar. Ele vai te levar para a aba de padrões, mas a gente está vendo aqui que tem uma separação entre os módulos. Então também é uma maneira muito prática de se passar conteúdo para os alunos hoje em dia, porque com ela você consegue dar zoom, aproximar, marcar coisas no texto, por exemplo, e fazer uma aula bem prática e ao vivo mesmo. E além de tudo isso, você pode fazer também uma aula muito dinâmica, que é uma mistura de tudo isso, que no final das contas vai ser exatamente o que esse curso vai trazer. Eu falo para a câmera e depois vem um slide com uma imagem, ou vem um vídeo demonstrando o que eu estou fazendo, e também vai ter minha gravação de tela. Então se torna uma aula muito dinâmica e acaba que essa troca de meios ela gera um interesse maior do aluno ficar acompanhando a aula, porque o que será que vai ser demonstrado depois? O que será que vai aparecer? Mas é claro que cada um tem a sua dinâmica, cada um tem o seu planejamento, e cada um tem a sua preferência de como dar a aula. Então fique à vontade para decidir qual tipo de aula que te apetece mais. E agora a gente vai passar a começar a planejar o ambiente e o conteúdo.